Você sabe as diferenças entre corpo, alma e espírito e como eles interagem com o reino espiritual. Entender a relação entre corpo, alma e espírito é como desvendar um mistério que nos leva a uma nova visão sobre a vida e o reino espiritual. Muitas vezes, as pessoas carregam uma visão limitada do corpo como um simples invólucro, esquecendo que ele é parte essencial da nossa ligação com Deus. A alma, por sua vez, é o centro das nossas emoções e decisões, enquanto o espírito é a essência que conecta diretamente ao Criador. Assim, compreender essa tríade é perceber como cada escolha, cada pensamento e até cada sentimento refletem nossa sintonia ou distanciamento do propósito divino. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo roga que todo o ser, corpo, alma e espírito, seja preservado para o Senhor, reforçando a importância desse entendimento. Imagine que o corpo seja o instrumento que usamos para nos movimentar neste mundo físico. A alma, o campo onde emoções e raciocínios se entrelaçam, e o espírito, a conexão que nos eleva ao divino. Cada um desses aspectos precisa estar em harmonia para que possamos caminhar em paz e propósito. Pense nos momentos em que você se sentiu desconectado, dividido ou até mesmo vazio. É um sinal de que talvez algum desses elementos esteja desalinhado. No Salmo 23, a Bíblia fala sobre Deus como nosso pastor, que guia e restaura nossa alma, indicando que o equilíbrio entre esses aspectos é crucial para uma vida plena. O impacto desse equilíbrio ou desequilíbrio é sentido em várias áreas de nossa vida. Quando estamos centrados, sentimos a paz que excede o entendimento, como Paulo descreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. No entanto, se negligenciamos nosso corpo, damos margem para que cansaço e doenças afetem nosso foco e disciplina. Quando ignoramos a alma, as emoções podem nos controlar e, ao desconsiderar o espírito, nos desconectamos da fonte da verdadeira paz e orientação. Cada decisão, seja grande ou pequena, tem o potencial de aproximar ou afastar nossa conexão com o reino espiritual. A interação entre corpo, alma e espírito é profunda e constante. O que sentimos no físico afeta nosso emocional, que por sua vez reflete no espiritual. Já reparou como uma boa saúde física pode impulsionar a disposição para orar, meditar e buscar a Deus? E quando o espírito é alimentado, há um reflexo direto na alma e no corpo. O apóstolo João menciona isso em 3 João, versículo 2, desejando que tenhamos saúde, assim como nossa alma prospera. Esse equilíbrio torna-se, então, uma ponte para uma vida em paz e alinhada com a vontade divina. É fundamental perceber que o caminho de equilíbrio entre esses três aspectos do ser não é uma fórmula mágica, mas uma jornada que requer consciência e disciplina. Não é por acaso que Jesus disse, em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele nos convida a reconhecer e trabalhar as fraquezas do corpo, as emoções da alma e a força do espírito em nossa vida diária, de modo a nos aproximarmos cada vez mais do propósito divino. E ao trilhar esse caminho, vamos descobrir como corpo, alma e espírito se entrelaçam de maneira a transformar cada aspecto da nossa vida. A trindade humana, formada por corpo, alma e espírito, reflete uma estrutura tão detalhada quanto o propósito divino que Deus desenhou para cada um de nós. Imagine como uma engrenagem complexa, onde cada parte precisa funcionar em harmonia para que a vida espiritual e física flua. O corpo nos permite atuar e interagir no mundo físico. A alma processa nossos pensamentos, emoções e vontades, enquanto o espírito é o canal direto de conexão com o divino. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia revela que a palavra de Deus é capaz de dividir alma e espírito, como a lâmina afiada que nos revela cada aspecto do nosso ser.
Há uma interdependência entre esses três elementos que nos mostra o quanto somos influenciados pelo equilíbrio, ou pela ausência dele, entre corpo, alma e espírito. É como se a cada pensamento e escolha estivéssemos movimentando as engrenagens de nossa vida espiritual. A Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 6, aponta que a mente controlada pela carne leva à morte, mas a mente governada pelo Espírito gera vida e paz. Isso nos mostra como os desejos da alma podem ser nutridos pela carne ou alinhados com o Espírito, e cada decisão nos aproxima ou nos distancia da vontade de Deus. Essa trindade humana exige atenção e disciplina constantes para que possamos viver em plenitude. O corpo, por exemplo, é constantemente atraído pelas necessidades e desejos físicos, mas é nosso dever direcioná-lo para o propósito que Deus tem para nós. A alma, que guarda nossas emoções e pensamentos, pode se perder em dúvidas e ansiedades se não estiver alinhada com o Espírito. Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que o corpo é templo do Espírito Santo, reforçando a importância de um equilíbrio sagrado entre esses elementos. Para manter essa harmonia, é essencial que o Espírito, que é a parte de nós em conexão direta com Deus, assuma a liderança, guiando o corpo e a alma em direção ao propósito maior. Quando isso ocorre, sentimos paz, mesmo diante das dificuldades, pois sabemos que estamos sob a direção divina. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo aconselha a andar no Espírito para não satisfazermos os desejos da carne, destacando que o Espírito deve guiar as outras partes do nosso ser. Assim, a trindade humana, corpo, alma e espírito, se torna uma aliança com Deus, onde cada decisão e ação são uma oportunidade de nos alinharmos com o reino espiritual. Esse entendimento nos leva a refletir sobre nossas escolhas e nossos pensamentos diários, mostrando que viver guiado pelo Espírito é o caminho para a verdadeira paz e propósito. E ao mantermos essa harmonia, estamos prontos para compreender o papel crucial que o Espírito Santo desempenha em nossas vidas e como ele se manifesta de maneira única em cada crente. O Espírito Santo é a presença viva de Deus, que habita dentro de cada crente, tornando-se nosso guia, nosso consolo e nossa força diária. Desde o momento em que aceitamos a fé, ele se manifesta em nossa vida, concedendo paz e orientação que vão além do entendimento humano. Imagine como é caminhar com uma força invisível que orienta suas escolhas e acalma seu coração em meio às tempestades. Jesus nos lembra em João, capítulo 14, versículo 16, que o Espírito Santo é o Consolador que estará conosco para sempre, reforçando que essa presença é permanente e confiável. Muitas vezes, esperamos por grandes sinais para reconhecer a ação do Espírito Santo, mas ele está ativo, mesmo nos momentos mais silenciosos. A paz que sentimos, a calma em meio ao caos, e até a sabedoria em decisões difíceis são sinais de sua presença. Essa atuação diária é sutil, mas transformadora, guiando-nos em direção ao propósito divino e oferecendo força que vem do alto. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, vemos que o Espírito Santo concede poder aos crentes, lembrando-nos que com ele somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio que surgir em nosso caminho. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar o mundo com a perspectiva de Deus, levando-nos a agir com amor, paciência e compaixão. Ele influencia nossas atitudes, mostrando-nos o valor da misericórdia e da graça em cada situação. Paulo destaca em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que os frutos do Espírito incluem amor, paz e paciência, indicando que ao nos deixarmos guiar por ele, refletimos o caráter divino nas nossas ações. Essa transformação é parte do processo contínuo de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando permitimos que o Espírito Santo conduza a nossa vida, experimentamos uma mudança que vai além das palavras.
Ele atua no íntimo, curando feridas emocionais, fortalecendo-nos diante das tentações e renovando nossa mente diariamente. Essa renovação nos capacita a viver em paz e equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, revelando que essa liderança espiritual é uma marca da nossa identidade em Cristo. Assim, o Espírito Santo se torna nosso companheiro inseparável, sempre pronto para nos conduzir em direção à vontade de Deus. Sua atuação não depende de situações externas, mas do nosso coração disposto a segui-lo. Quando nos rendemos a essa presença, descobrimos uma paz duradoura e uma clareza espiritual que nos sustentam em cada passo. E, ao nos entregarmos a essa liderança divina, damos início a um processo de transformação que acontece de dentro para fora, alinhando nossos pensamentos e desejos com a verdade de Deus. A verdadeira transformação que buscamos começa no interior, onde os pensamentos, desejos e intenções passam pelo crivo da vontade divina. Não é um processo que ocorre da noite para o dia, mas sim uma jornada em que, pouco a pouco, nossos corações são moldados à semelhança de Cristo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com o mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, indicando que essa transformação é uma resposta consciente e contínua à vontade de Deus. Dentro dessa luta interior, há um confronto constante entre os desejos da carne e a liderança do Espírito. Todos nós experimentamos momentos em que nossa natureza humana quer ceder ao conforto, ao orgulho ou ao medo, mas o Espírito Santo está sempre presente, oferecendo a clareza necessária para que possamos tomar decisões de acordo com o que é eterno. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, Paulo explica que o Espírito e a carne estão em conflito e que essa luta é um reflexo da nossa jornada de fé. Essa transformação interna exige que avaliemos constantemente nossas atitudes e motivações, alinhando-as àquilo que Deus deseja para nós. Imagine que, a cada novo pensamento ou escolha, estamos decidindo qual aspecto do nosso ser ganhará força, o corpo, a alma ou o espírito. Esse processo de avaliação é crucial, pois revela o que realmente habita no nosso coração. O Salmo 51, versículo 10, é um exemplo disso, quando Davi pede a Deus um coração puro e um espírito renovado, mostrando que o desejo pela transformação começa com humildade e abertura. Para que essa transformação seja verdadeira, é necessário um nível profundo de entrega, onde deixamos de lado nossos próprios interesses em prol de um propósito maior. À medida que o Espírito Santo trabalha em nós, ele nos ensina a abrir mão de ansiedades e inseguranças, substituindo-as por paz e confiança. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, somos aconselhados a não nos inquietarmos, mas a entregar tudo em oração a Deus, confiando que Ele está no controle e que essa paz interior é um reflexo do nosso alinhamento com o Espírito. Essa jornada de transformação é uma construção diária, um tijolo de fé e um passo de obediência de cada vez. Ao permitir que Deus opere em nosso interior, cada decisão torna-se uma oportunidade de fortalecer nossa conexão com o reino espiritual. O processo não se completa de uma vez, mas cresce a cada escolha que fazemos, nos preparando para entender o valor da confiança na promessa de Deus e na identidade que encontramos em Cristo, que é o nosso próximo passo nessa caminhada de fé. A confiança na promessa de Deus é um alicerce para a nossa vida de fé, nos lembrando que Ele sempre cumpre o que promete, mesmo que não enxerguemos o quadro completo. Quando temos essa confiança, vivemos com a certeza de que cada desafio e cada fase tem um propósito maior.
Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos assegura que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Essa promessa nos motiva a continuar firmes, sabendo que nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Nossa identidade em Cristo é o que nos fortalece em meio às tempestades e nos dá clareza quando o mundo tenta nos definir de outra forma. Quando entendemos que somos filhos de Deus, adotados e amados, encontramos uma paz que vai além das circunstâncias. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos lembra que em Cristo somos novas criaturas. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Essa nova identidade transforma nossa visão sobre quem somos e sobre o nosso propósito na Terra. Compreender essa identidade significa deixar de lado as inseguranças e confiar que somos completos em Cristo. À medida que nos aprofundamos nessa verdade, os medos e dúvidas que antes nos limitavam começam a perder força. Em Romanos, capítulo 8, versículo 31, somos lembrados de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza nos permite enfrentar os desafios com uma confiança que não se baseia em nossas próprias forças, mas na fidelidade de Deus. Muitos ainda buscam validação no mundo, em conquistas ou na opinião dos outros, mas nossa verdadeira segurança vem da nossa união com Cristo. Saber que somos amados por Deus nos liberta das correntes da aprovação humana e nos permite viver de acordo com os valores eternos. Como filhos de Deus, temos uma herança espiritual que nos capacita a caminhar de cabeça erguida, sabendo que somos preciosos aos seus olhos. Essa percepção muda nossa postura diante da vida e nos conduz a um novo nível de paz. A confiança em nossa identidade em Cristo é a chave para viver com propósito e estabilidade. Mesmo quando os ventos das dificuldades sopram, permanecemos firmes, pois sabemos que nossa fundação é inabalável. Cada passo dado com essa certeza nos prepara para alcançar a verdadeira liberdade espiritual e paz, onde medos e dúvidas não têm mais domínio sobre nós. E assim, começamos a vislumbrar o próximo estágio, a liberdade espiritual que nasce da confiança e da entrega total ao propósito divino. A verdadeira liberdade espiritual começa quando permitimos que o Espírito guie nossa vida, libertando-nos do controle de emoções, dúvidas e medos. Essa paz é um presente do Espírito Santo que nos eleva acima das preocupações e incertezas, permitindo que vivamos a vida com confiança. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, Paulo nos diz que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade não é a ausência de problemas, mas a presença de uma paz que ultrapassa qualquer circunstância. Viver em liberdade espiritual é enxergar o mundo com olhos de fé, onde nossas reações não dependem dos altos e baixos da vida. Ao contrário, somos conduzidos por uma paz que nos ancora em meio a tempestades. Essa paz é fruto de uma entrega constante, onde permitimos que o Espírito Santo guie nossas escolhas e sentimentos. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus nos assegura: "Deixo-vos a minha paz vos dou", revelando que essa paz divina é diferente da que o mundo oferece. Quando estamos em paz espiritual, nossos medos e ansiedades perdem o poder sobre nós. Aquela preocupação que antes tomava conta da nossa mente agora é substituída pela confiança na presença constante de Deus. Nos momentos em que a dúvida tenta se infiltrar, nos voltamos ao Espírito Santo, que nos lembra das promessas de Deus. No Salmo 55, versículo 22, encontramos uma instrução simples e poderosa: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá." Essa paz nos permite viver com leveza, sabendo que não estamos sozinhos. Essa liberdade também se reflete nas escolhas que fazemos.
Quando estamos em paz, tomamos decisões mais sábias, livres de influências externas que tentam nos afastar do propósito de Deus. Nossa alma encontra descanso ao confiar no plano divino, e cada ação é guiada pela serenidade que o Espírito proporciona. Viver em liberdade espiritual significa responder com fé, em vez de reagir com medo. Essa resposta baseada no Espírito muda a maneira como enxergamos e enfrentamos os desafios diários. Assim, a verdadeira paz e liberdade que vem do Espírito se tornam um estilo de vida, um reflexo da nossa confiança em Deus e do nosso compromisso com o reino espiritual. Essa paz é o alicerce para uma vida plena, onde não somos mais escravos das emoções ou das incertezas. É nesse estado de tranquilidade que nos tornamos prontos para entender o papel que o corpo desempenha em nossa jornada espiritual e como podemos harmonizá-lo com o propósito divino. O corpo é o nosso veículo no mundo físico e, embora seja temporário, ele carrega uma importância que vai além do que muitos imaginam. Na Bíblia, Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o corpo é o templo do Espírito Santo, o que revela o valor que ele possui aos olhos de Deus. Cuidar do corpo, portanto, não é apenas uma questão de saúde, mas um ato de honra e respeito ao Criador, que nos confiou essa casa para cumprir seu propósito aqui na Terra. Esse cuidado, porém, não se limita à aparência ou à força física. Envolve também disciplina, descanso e respeito aos limites do corpo, reconhecendo-o como instrumento do trabalho e serviço a Deus. Quando mantemos nosso corpo saudável, estamos mais preparados para enfrentar as exigências da vida e, assim, podemos nos dedicar plenamente ao chamado divino. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, somos exortados a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, destacando o compromisso de cuidar de cada aspecto do nosso ser. O equilíbrio entre o físico e o espiritual nos permite viver de forma harmoniosa, sem que o corpo ou a alma tomem a frente sozinhos. Quando alimentamos o espírito e negligenciamos o corpo, perdemos a disposição e a energia para viver com vigor e propósito. Por outro lado, focar apenas nas necessidades físicas nos deixa distantes da verdadeira paz e sabedoria que vem do Espírito. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos ensina que o exercício físico é de algum valor, mas a piedade é valiosa para tudo, indicando que o equilíbrio é a chave. Nosso corpo, então, torna-se um reflexo da nossa jornada espiritual, onde o cuidado físico complementa a vida em sintonia com Deus. Ao cuidarmos bem dele, ganhamos força para servir e amor para compartilhar, mostrando que nossa fé se manifesta em cada área de nossa vida. Esse cuidado nos lembra de que o reino espiritual não ignora o mundo físico. Ao contrário, nos chama a viver aqui com intenção e propósito. Dessa forma, honramos o dom da vida que Deus nos deu, mantendo-nos saudáveis e prontos para a sua obra. Ao entender que o corpo é um canal para vivermos o propósito divino, ganhamos um novo olhar sobre o valor do equilíbrio entre o físico e o espiritual. Assim, cada aspecto do nosso ser trabalha junto, e nosso corpo, ao invés de ser um obstáculo, se torna uma expressão da nossa fé. Com isso, passamos a ver a importância de uma perspectiva eterna que guia nossas escolhas diárias, levando-nos a priorizar o que realmente importa e a viver cada momento com significado. Ter uma perspectiva eterna nos permite viver com um propósito que transcende o agora, alinhando nossas escolhas com a realidade do reino espiritual. Quando olhamos para a vida com os olhos do Espírito, enxergamos que cada ação, cada palavra e cada decisão tem um impacto além desta existência. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, somos instruídos a fixar nossa mente nas coisas que são do alto, não nas coisas terrenas, um convite claro para nos concentrarmos no que realmente importa.
Essa visão eterna transforma nossa forma de reagir às dificuldades, pois sabemos que os sofrimentos presentes são temporários diante do plano maior de Deus. A Bíblia nos assegura, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que nossas aflições momentâneas produzem para nós um peso eterno de glória. Com essa certeza, nossos corações se fortalecem e passamos a encarar cada desafio com confiança, sabendo que estamos construindo algo duradouro e significativo. Ao focar no Espírito, percebemos que nossas prioridades mudam e o que antes era urgente ou essencial, agora se revela pequeno diante do propósito eterno. Essa mudança não é fácil, pois requer disciplina e uma constante renovação da mente. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, Jesus nos adverte a não acumularmos tesouros na terra, mas no céu, lembrando-nos de que nossos verdadeiros tesouros estão no espiritual e não no material. Viver com uma mentalidade eterna também nos dá uma alegria que independe das circunstâncias, pois sabemos que nossa recompensa não está limitada a esta vida. Quando focamos no que é eterno, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer, uma serenidade que vem da certeza de que Deus está no controle. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo afirma que as glórias futuras serão incomparáveis aos sofrimentos atuais. Um lembrete de que há um propósito maior esperando por nós. Com essa perspectiva, cada momento se torna uma oportunidade de nos alinharmos ao propósito de Deus, de viver com uma intenção que ultrapassa as fronteiras do tempo. Viver com o foco no Espírito não significa ignorar o mundo ao nosso redor, mas vê-lo com uma lente diferente, priorizando o que realmente importa. Essa visão nos prepara para o próximo passo de nossa jornada. A renovação diária da mente, um processo essencial para mantermos viva essa conexão com o reino espiritual. A renovação diária da mente é como um processo de limpeza que nos permite alinhar pensamentos e emoções com a vontade de Deus. Diariamente, somos bombardeados por influências e distrações que podem afastar nossa mente do propósito espiritual. A Bíblia nos lembra em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um chamado para uma mudança constante que transforma nossa visão e atitudes. Renovar a mente exige mais que um pensamento positivo. É uma prática de meditar e internalizar a palavra de Deus até que ela molde nossa percepção da vida. Assim como um jardineiro remove as ervas daninhas para proteger suas plantas, devemos remover os pensamentos e emoções que nos afastam do Espírito. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo nos aconselha a focar no que é verdadeiro, nobre, justo e puro. Com essa prática diária, aprendemos a nos manter em sintonia com o que é eterno e verdadeiro. A renovação mental também é um caminho de libertação, onde cada pensamento alinhado com Deus nos afasta das preocupações e ansiedades que antes nos dominavam. Quando entregamos nossa mente ao Espírito Santo, descobrimos uma paz e uma clareza que transformam o nosso modo de reagir ao mundo. No Salmo 119, versículo 105, vemos que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os nossos pés, iluminando nosso caminho e nos guiando para a verdade. Essa iluminação diária fortalece nosso foco e resolve os dilemas que enfrentamos. Esse processo não acontece automaticamente. Ele exige disciplina e comprometimento. Em meio às rotinas e pressões diárias, precisamos reservar tempo para essa renovação, garantindo que nossa mente não se encha das preocupações do mundo, mas das promessas de Deus. A prática da oração e da meditação diária cria um ambiente interno onde o Espírito pode guiar nossa alma e nosso corpo. Cada momento de meditação nos aproxima do reino espiritual, onde encontramos a paz e a sabedoria necessárias para uma vida equilibrada.
À medida que renovamos nossa mente, percebemos que as preocupações diárias perdem seu poder sobre nós e nossos desejos se alinham ao plano divino. Essa renovação contínua nos prepara para o próximo passo em nossa jornada: alcançar a harmonia entre espírito e alma, permitindo que nossas decisões reflitam o caráter de Cristo e o propósito que Deus nos chamou a viver. O verdadeiro crescimento espiritual começa quando espírito e alma estão em harmonia, permitindo que nossas ações, pensamentos e emoções reflitam o caráter de Cristo. Essa união não é automática, é fruto de uma busca constante pela presença de Deus e de um alinhamento intencional da alma com o espírito. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia nos exorta a nos achegar a Deus, e Ele se achegará a nós, indicando que essa proximidade depende de uma busca ativa, um esforço consciente de se conectar com o divino. Quando o Espírito guia a alma, nossas decisões se tornam mais firmes e menos sujeitas às inconstâncias emocionais. A alma, com suas vontades e emoções, aprende a confiar no Espírito, que nos aponta para a verdade e para o propósito eterno. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Paulo nos instrui a andar no Espírito para que não sigamos os desejos da carne, revelando a importância de mantermos o foco no que é eterno e imutável. Esse foco nos ajuda a escolher o que fortalece nossa fé e nos aproxima de Deus. Esse crescimento também envolve um processo de purificação, onde nossos desejos e ambições são alinhados aos planos divinos. A alma, quando guiada pelo Espírito, encontra descanso e propósito, eliminando o vazio que tantas vezes nos deixa inseguros. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, somos chamados a purificar nossas almas obedecendo à verdade, o que nos mostra que esse crescimento depende da nossa disposição de viver em conformidade com a palavra de Deus. Essa obediência nos guia para uma vida de significado e direção. Quando espírito e alma trabalham em conjunto, o resultado é uma vida de paz e estabilidade, onde as tempestades emocionais têm menos impacto sobre nós. Essa paz, fruto da harmonia espiritual, é como uma âncora que nos mantém firmes, não importa o que aconteça ao nosso redor. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo nos assegura que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Esse é o fruto de uma vida em que alma e espírito caminham lado a lado, guiados pelo Espírito Santo. Essa harmonia entre espírito e alma se torna o fundamento para um crescimento autêntico, um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. À medida que essa conexão se fortalece, estamos prontos para experimentar a plenitude do reino espiritual em nossa vida diária, onde cada decisão e cada ação refletem o propósito divino. Esse é o começo de uma jornada contínua de descoberta, onde estamos sempre aprendendo e nos aproximando daquilo que Deus tem preparado para nós. Ao longo desta jornada, você foi convidado a mergulhar fundo nos mistérios de corpo, alma e espírito, explorando a harmonia que Deus deseja para cada aspecto do nosso ser. Essas verdades são antigas, mas continuam tão vivas e transformadoras quanto sempre foram. No entanto, é importante lembrar: conhecer esse caminho é o primeiro passo. Caminhar por ele é o que traz verdadeira transformação. Imagine agora sua vida, onde cada pensamento e ação são movidos pelo amor, cada escolha guiada pela paz e cada passo direcionado pelo propósito divino. Esse é o convite do reino espiritual, para que vivamos de maneira mais leve e conectada com o que é eterno. Ao unir corpo, alma e espírito, você está construindo uma vida que reflete a essência de Deus em tudo o que faz, cada dia mais perto dele. E então, você está pronto para alinhar sua vida com esse propósito maior? Que essa mensagem não seja apenas palavras, mas um ponto de partida para uma mudança que, aos poucos, vai transformar o mundo ao seu redor.
Que você caminhe com essa paz que ultrapassa todo o entendimento, guiado pelo Espírito que conhece cada detalhe do seu coração e cada plano que Deus tem para você. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.